Obrigado, irmãos. Queridos, nós estamos durante o mês de janeiro enfatizando algo que eu acho que tem sido um grande desafio, não somente para os batistas e para os cibapenses, mas para todas as igrejas de uma forma geral, que é a questão de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis é tudo para uma espiritualidade saudável. Quando Jesus diz, literalmente faz um desafio para nós, que quando você ama a Deus, a quem você não vê, e aborrece o seu irmão, tem alguma coisa errada. Como que eu consigo não amar o meu irmão a quem eu vejo, e amar a Deus a quem eu não vejo? Relacionamento, ele é tudo. Quando eu permeio a Bíblia, e eu olho para a Bíblia, e a Bíblia diz assim, que quando eu e Lídia, nós brigamos, porque a gente também briga, você sabia disso? O pastor também briga com a esposa, e briga feio, fica bicudo, e não rola nada, mais nada. Quando nós brigamos, a Bíblia diz que Deus não ouve minhas orações, que as nossas orações ficam interrompidas. Por isso que a Bíblia valoriza tanto aquilo que os homens rejeitam, que é a solteirice. Porque a Bíblia diz que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, e os casados cuidam de agradar do seu cônjuge. Ou seja, a verdadeira espiritualidade do casal não é a oração, é a sincronia, é a harmonia do casal, relacionamento, sociedade nos negócios. Se você entrar numa sociedade incompatível com uma pessoa que não tem os mesmos princípios, os mesmos valores para você, só tem a mesma ambição, mas não tem os princípios e valores, não vai dar certo. Então o relacionamento, ele é tudo. E Jesus mostrou isso claramente no seu ministério. Ele estava menos preocupado com a institucionalização, ou a institucionalidade, ou a instituição, e mais preocupados com o relacionamento. Então ele dormia com os discípulos, acordava ao lado dos discípulos, passeava com os discípulos, viajava com os discípulos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso aqui que nós temos hoje, não tem sentido nenhum se nós não tivermos relacionamentos. E relacionamentos que traga manifestação da presença de Deus na vida da pessoa com quem nós nos relacionamos. Porque relacionamento sem a presença de Deus, ele descamba e se torna um transtorno. Então quando Jesus ele ora o Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus usa a pluralidade para mostrar que o reino é de todos e para todos, e que a instituição, esta tenda e toda essa infraestrutura só tem sentido se nossa vida for permeada por um relacionamento discipulador. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38 nos diz assim, acompanhe a leitura por favor. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. Olha que beleza, ele ia passando, me acompanha na leitura, que gostoso, ó gente, ó. Ele ia passando, e à medida que ele ia passando por todas as cidades e povoados, ele tinha a preocupação de ensinar na sinagoga, pregar as boas novas do reino, e curar todas as enfermidades e doenças. Agora presta atenção, ao ver as multidões, ele teve o quê? Ele teve o quê? Ele teve o quê? Ele teve o quê? Você está com medo porque você não quer se comprometer e você já percebeu que o pastor faz pegadinha. Então vamos lá, ele teve o quê? Se você não tem compaixão pelo outro, você é uma pessoa insensível, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que só se preocupa com o seu sofrimento. Jesus teve compaixão delas,
porque elas estavam aflitas e desamparadas. Não foi que elas disseram, ele enxergou a alma daquelas pessoas e viu que elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então ele olhou para os seus discípulos com o coração cheio de compaixão e disse: está vendo a seara? Ela é grande, ela tem mais de 240 mil pessoas, que é a cidade de Palmas, mas os trabalhadores são poucos, e os poucos que tem, estão tocados, trancafiados, em si mesmados. Mas os trabalhadores são tão poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Que lindo, dá uma vontade de chorar, gente. Por que uma vontade de chorar? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus chama os discípulos e Ele está dizendo que os campos já estão maduros para a colheita, que as pessoas estão tão sofridas, estão tão atoladas em sofrimentos, que ela só precisa de uma âncora de salvação, que ela só precisa de alguém que apresente a ela a porta da esperança. Porque a porta da esperança que Silvio Santos colocou no SBT não deu esperança para ninguém. A porta da esperança que as casas lotéricas oferecem, todo mundo já sabe que tem maracutaia por trás. Jesus está usando aqui, queridos, a figura do agricultor que, tendo feito a semeadura, aguarda o crescimento dela por Deus, e após os campos ficarem brancos, ele busca trabalhadores para fazerem a última parte, que é recolher o trigo e guardar em seus celeiros. Essa ilustração, meus queridos, que Jesus está falando, Jesus gostava de ensinar por metáforas, por analogias, mas Ele quer mostrar e nos revelar sobre o tipo de discípulos que Ele quer ter, que Ele precisa. Jesus não precisa de fiéis, Ele precisa de discípulos. Ele não precisa de membros de igreja, Ele precisa de discípulos. E quando a gente vai começar a entender isso, o texto vai nos trazer algumas verdades. Verdades, queridos, que esse aprendizado não acontece a partir de palavras ou conceituações, mas da experiência de cada pessoa a ser acolhida, quando é acolhida do corpo de Cristo e cuidada por um movimento que eu chamaria de relacionamento discipulador. Há alguns tempos atrás, eu estava em frente à televisão e passou a reportagem de uma câmara que não identificou uma mãe. E aquela mãe foi filmada, mas não foi identificada. Era uma mulher que correu no centro de São Paulo com alguma coisa embrulhada e ela lançou num contêiner de lixo. Passado algumas horas depois, um catador de lixo foi lá mexendo no lixo e se assustou e saiu apavorado e correndo. Ele chamou uma professora da escola próxima e aquela professora foi lá e era uma criança que aquela mãe tinha jogado. Ela pegou aquela criança, levaram para o hospital, foi para a UTI, ela conseguiu respirar com algumas deficiências respiratórias, mas a depoimento daquela professora diz, literalmente, que as pessoas têm mães e pais biológicos, e quando nós temos mãe e pai biológicos, nós também não podemos esquecer, na certa ela era crente, porque ela diz que na vida espiritual, você também precisa de um pai e de uma mãe espiritual, como um recém-nascido precisa de um pai e de uma mãe espiritual. Ninguém cresce em incubadora. Ela vai para a incubadora para receber força e viver. Ela precisa de um pai e de uma mãe. Quando nós entendemos esse esquecido, a base para a formação de uma igreja discipuladora é, queridos, entendemos que quando nós somos acolhidos, quando nós somos amados como discípulos de Jesus Cristo, nós podemos nos tornar líderes que vão acolher e amar outras pessoas. Benditos do Pai amado, nós somos chamados para viver o amor,
amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar também o próximo. E quando nós entendemos isso, preste atenção que eu vou dizer, o problema do ser humano não é falta de dinheiro, é falta de amor. O problema do ser humano não é o caos social, mas ele não entender a concepção de amor. Porque como diz a Madre Teresa de Calcutá, não basta dizer eu te amo, você tem que ter atitudes. Na vida espiritual, o que firma uma pessoa no reino de Deus não é a pregação do Evangelho, mas a demonstração do poder do Evangelho traduzido em braços acolhedores. Enquanto nós não tivermos braços acolhedores, nós seremos protótipos religiosos que celebram a liturgia religiosa, mas não entendeu que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Isto é fé cristã, isto é fé social, isto é fé doméstica, mas sobretudo é a essência do reino de Deus que é chegado e desestabiliza o reino das trevas no coração do ser humano. Quando nós entendemos isso, você vai me perguntar: pastor, isso é possível? Ou isso é uma utopia? Ou isso é uma questão emblemática? Ou isso, pastor, é apenas mais um adágio, um sofisma da concepção religiosa? Não, queridos. Quando a segunda igreja batista em Palma entender que você e eu, nós somos semeadores, e semeamos e ceifamos para o reino de Deus, nós precisamos pensar como semeadores, que precisa lançar a semente da compaixão e da graça. Quando você entender isso, você vai entender o conceito do que é semeadura. Semeadura é o desafio que eu tenho de lançar a compaixão e a graça no coração do homem. Sabe esses dois movimentos? Não diz que eu sou péssimo de ciência, mas eu sei que tem dois movimentos que afetam diretamente a Terra, né? Uma é chamada rotação e outra translar. É isso aí, ainda não perdi a aula de ciência. Um gira em torno do Sol e outro em torno de si mesmo. Mas a questão, o maior desafio é: o que é que te move e o que é que te gira na fé cristã? É a necessidade de ser um depositário de bênçãos, ou a necessidade de ser um semeador que decidiu semear compaixão e graça? Você é do tipo que diz: venha a mim o teu reino, ou você é do tipo que diz: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade em nós, Senhor? Quando nós entendermos isso, queridos, eu preciso dizer que esta é a primeira semente que precisa germinar no coração da comunidade cibapense, amém? É a primeira semente, não é um evento. Eu não estou interessado, eu já fui pastor de evento, congresso de mulheres, para quê? Para elas darem gritos e depois continuar a mesma coisa. Eu não sou favorável a nenhum congresso. Eventos só empolga e gasta dinheiro, mas vida na vida traz o reino de Deus a esta terra e muda o contexto social. Eu entender isto, queridos, o Senhor Jesus Cristo sempre se compadeceu dos sofrimentos das pessoas, sempre. Jesus não era um milagreiro, Jesus era um ser humano como eu e você, empático, solidário ao sofrimento da alma sofredora. Jesus enxergava o grito, o pedido de socorro do coração do ser humano, e na narrativa da necessidade de mais ceifeiros, queridos, esse sentimento, esse espírito de compaixão e graça presente na vida de Jesus é transparente. O que as pessoas não entendiam é que Jesus era diferente de todos os religiosos, porque ele estava interessado em suprir a necessidade do grito da alma das pessoas com quem ele tinha contato. Quer ver um exemplo? Quando ele encontrou a mulher samaritana, ela pensava que ela tinha sede de água, e Jesus falou da água da vida. Quando ele se deparou com a mulher adúltera,
todo mundo queria condená-la, e Jesus deu salvo-conduto, oferecendo-lhe o perdão. Quando Jesus encontrou o ladrão da cruz, que não tinha esperança mais nenhuma, Jesus lhe ofereceu o paraíso. E o que é que eu e você oferecemos para as pessoas que estão bem próximas de nós? O que é que nós damos? Você vai morrer de rir, vai discordar de mim talvez, mas certa feita, numa multidão, Jesus fez um belíssimo sermão, uma conferência chamada Sermão do Monte. Depois que ele terminou de fazer a parte dele, ele sentou, e os discípulos chegaram para ele e disse assim: Senhor, despede a multidão, eles vão fazer uma revolução, e com a fome que eles estão, Senhor, eles vão se tornar canibais e vão nos comer. Despede, Senhor. E ele disse assim: o que é que vocês têm aí? 3 pães, 5 peixinhos. Ele disse: então dai vós de comer. Dai vós. Somos nós que temos a comida para dar ao povo que tem fome e sede de justiça. Somos nós que temos alimento para matar a fome daqueles que pedem o que comer. Somos nós. E o que nós fazemos? Compaixão e graça eram alimentadas no coração do Senhor e nos seus discípulos pelo envolvimento com a realidade. O texto sagrado diz que ele ia passando por todas as cidades e povoados e enchia o coração dele de dó, de sofrimento. Queridos, meus amados cibapenses, amigos em Cristo Jesus, que veio aqui esperando ouvir uma mensagem motivacional e de inspiração para os seus problemas pessoais, mas a minha tônica nesta noite é dizer para vocês que o seu contato com as pessoas deve mostrar o quanto elas estão aflitas e quanto elas lhes transmitem a real necessidade de serem alcançadas e cuidadas. As pessoas estão cambaleando, elas estão órfãs, elas estão sem paternidade. E quando nós olhamos o cuidado que Jesus e os seus discípulos tinham, eles tinham pelas pessoas e uns pelos outros, e fez com que eles assim caíssem na graça do povo. Ei, nós não vamos cair na graça do povo porque estamos numa tenda, não. As pessoas vão vir para cá por curiosidade, para ver o que é isso aqui. Nós vamos cair na graça das pessoas quando nós tivermos compaixão e graça por elas. Quando nós estendermos as mãos para que elas entendam que estamos sinalizando que o caminho, que a verdade e a vida é Jesus. É isso que faz com que, queridos, nós sejamos relevantes e impactamos as pessoas. Nós impactamos com o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. E quando nós entendermos isso, queridos, você vai entender que a compaixão e a graça é um princípio estratégico para que nós sejamos uma igreja acolhedora. Deixa eu perguntar, você falou com quem quando você entrou por essa porta? Você cumprimentou quem? Você disse: seja bem-vindo, porque essa é minha casa e eu quero que ela seja sua também? Ou você passou por essa porta, tentou encontrar alguém conhecido, que agora está difícil encontrar quem você conhece, não encontrou ninguém, sentou e disse: pronto, vou assistir culto? O que nós precisamos entender, querido, que compaixão e graça, vou traduzir o que é compaixão e graça, é você valorizar o ser humano, por quanto ele é ser humano, porque ele é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, porque você sabe as suas dores, e se você tem dor, e se você tem aflição, mas você tem Jesus, agora imagine se ele não tiver Jesus. A compaixão e graça precisa, querido, permear toda a nossa relação enquanto igreja.
A compaixão e graça precisa permear a minha relação como membro do corpo de Cristo, enquanto servos e discípulos de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: compaixão e graça é a primeira semente que precisa fazer parte do estilo de vida dos membros desta igreja. Se nós não tivermos compaixão e graça, nós teremos apenas religião, nós teremos apenas um programa, nós teremos apenas um evento. Mas a compaixão e graça faz com que a alegria do Senhor seja toda a força que a gente precisa para celebrar o Deus da vida. Amém? Aperta a mão do seu irmão e diz assim: eu quero ter compaixão e graça. Diga para ele assim: eu quero ter compaixão e graça. Oh glória! Eu quero ter compaixão e graça. Querido, você não precisa ser canelinha nem sapatinho de fogo. Você só precisa ser um homem ou uma mulher que tem compaixão e graça de Deus na sua vida. Quando nós entendemos isso, queridos, nós vamos entender que no princípio do relacionamento discipulador, nós seremos frutíferos, e essa tenda que será pequena, porque como semeadores, nós precisamos lançar a semente da intercessão. Se nós não lançarmos, ó Senhor, com a semente da oração, da intercessão por aqueles que precisam ser alcançados por essa compaixão e graça, nós não vamos entender de maneira nenhuma os resultados da obra de Deus. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. Quantos aqui frequentam o ministério de oração da Cibapa? Levante a mão. Ministério de oração. Não é 10 pessoas de um universo de 1.400. Não são 10 pessoas. E sabe por que nós temos tudo isso aqui? E sabe por que nós temos tido conversões? Por causa desses 10 que têm orado toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, às 18h30, lá na Cibapa. 10. Agora imagine se a gente tiver um exército cadenciado, marchando numa performance de exército desbravador. Querido, nós mudaremos a atmosfera da cidade de Palmas. Como eu creio nisso? A oração. Uma vez eu tive, e eu já contei aqui, uma experiência funesta, ou melhor, nefasta. Nefasta, né? Melhor, né? Nefasta, de um camarada formado em teologia dizer que o meu problema é que eu cria na oração. É lógico que eu creio na oração. Eu sou igual a Rainha Vitória. Quando perguntaram para ela qual era o exército que ela cria e que ela mais temia, ela disse: eu não creio em nenhum exército e eu não temo nenhum exército, mas eu temo e tremo quando vejo um crente de joelho no chão. A oração pode muito em seus efeitos. Eu creio que a gente ora e o capeta sai. Eu creio que a gente ora e Deus cura. Eu creio que Deus ora e abre a porta, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Eu creio. Se eu não crer no poder da oração, querido, eu vou vender sanduíche na praia e ficar bronzeado. Mas enquanto eu crer no poder da oração, eu vou declarar guerra contra o diabo e vou anunciar a compaixão e a graça de Jesus a todos os homens. Porque tudo isso que está acontecendo aqui é fruto da oração e do efeito de Deus no coração do ser humano. Jesus, ao ver o tamanho do desafio, ele olhou para si, olhou para os seus discípulos estratégicos. Não foram todos, não foram os 70, não foram os 120, foram os 12. E rapidamente ele identificou a necessidade de mais discípulos, urgente. Talvez a pergunta do Senhor Jesus é a mesma pergunta para mim e para você: quem vai ou quem irá acolher a multidão de pessoas tão machucadas e desamparadas como ovelhas sem pastor? Quem vai? Ah, pastor, me dá uma classe que eu vou ensinar. Eu não estou falando de classe, eu estou falando da sua vida na vida.
Ah, me dá um ministério e eu vou liderar. Não estou falando de ministério, eu estou falando de vida na vida. Eu estou falando quem é que você discipula, quem é que você cuida, quem é que você ama, quem é que você transmite princípios, valores. É isto é fé, isto é cristianismo. Cristianismo não é religião, queridos. Cristianismo é a manifestação da vida de Deus entre os homens. E é isso que a gente espera que aconteça no seio desta comunidade. Quando você entender isso, querido, você vai entender que a compaixão e a graça, ela nos coloca na dimensão do milagre, nos põe como dependentes, pedintes do Senhor da seara. Mas é a graça e a compaixão que nos move a orar por mais discípulos. Esse foi o desafio dado por Jesus para o pastor Valmir. Esse foi o desafio dado ao Senhor Jesus Cristo para os meus discípulos, para esta igreja. Nós precisamos orar, igreja, olhe para mim. Não se desvie agora da sua atenção de maneira nenhuma para o seu colega ao lado. Eu não estou falando de orar muito, orar pouco. Eu estou falando de orar com intencionalidade. Orar em favor de um pedido muito claro e específico. Jesus disse assim: orem para que Deus levante trabalhadores para a sua seara, porque membros eu já tenho muito. Eu poderia ser um pastor e dizer assim: vou ficar quieto, porque a igreja já tem 1.400 pessoas. Mas não é isso que Deus nos desafia. Ele nos desafia. O meu desafio é trabalhar incansavelmente para transformar você de membro para discípulo de Jesus. Amém? E eu vou conseguir, sabe por quê? Porque eu estou jogando sal em você, como eu jogo sal no sapo e ele sai pulando. Eu acredito que Deus fará uma obra nova na sua vida. Ele nunca me deixou sem resposta. Jesus se voltava aos seus discípulos, aos discípulos estratégicos que o seguia, e desafia os discípulos a orar, a pedir ao Senhor da seara por mais discípulos. Eu li um livro, se você quiser ler esse livro, compra, é um livro muito bom. Eu li quando eu e o Cleves estávamos trabalhando nessa coisa de implantar os pequenos grupos. É um livro chamado Transformando Membros em Líderes. Um livro do David Earley, que coloca o sonho como o primeiro passo para desenvolver novos discípulos. Mas na leitura do livro, ele conta a história de homens e mulheres que foram produtivos no reino de Deus. E todos esses homens tinham uma experiência comum: eles foram encharcados de oração. Encharcados. Deixa eu dizer uma coisa para você que você já sabe, mas Deus colocou no meu coração para renovar na sua mente. A oração é algo presente na vida dos discípulos, cujas histórias estão narradas na palavra de Deus e anunciadas pelo próprio Jesus Cristo. E Jesus, querido, nos deu o maior exemplo de paciência. Jesus nos deu o maior exemplo de perseverança e de oração. Eu não preciso seguir um outro modelo, senão o modelo do próprio Jesus. Agora, pasme, que depois de um período caminhando mais próximo de vários discípulos, por meio de um relacionamento intencional, um relacionamento de discipulador. Sabe o que é um relacionamento discipulador? Você que só frequenta no domingo, eu estou falando isso toda quarta-feira. Relacionamento discipulador é eu fazer assim, ó. Vem cá, Alexandre, você é alto, vem cá, sobe ali pelaquela escada ali que você vai ficar bonito no vídeo. Meu sonho é ser assim, ó, alto, magro e elegante. Eu estou num desafio muito grande, me ajudem. Ore com intencionalidade. É assim, ó. Relacionamento discipulador não é eu encontrar esse cara no pequeno grupo. Relacionamento discipulador é eu ter este homem como alguém que eu tenho a intenção de impactar a vida dele com a minha vida. Então eu chamo esse cara de vez em quando para nós tomar um café. Eu chamo esse cara para a gente bater um papo, falar sobre família, falar sobre filhos, falar sobre espiritualidade, falar como é que ele faz a leitura bíblica dele. Eu dizer para ele: cara, eu estou gordinho, cheguei a 107 quilos, me ajuda, vamos fazer uma caminhada. À medida que a gente está caminhando no César Mar, caminha, homem, vai lá.
Caminha. À medida que a gente está caminhando no Césamar, eu estou passando valores espirituais para ele. Cansei, que eu sou gordo. Vai lá, sempre. Deus abençoe. Você entendeu, gente? Isso é relacionamento discipulador. Não é eu sentar com o cara e fazer perguntas bíblicas para ele. É eu decidir fazer da minha vida uma inspiração para a vida dele. Jesus tinha essa intenção. Por isso que ele foi bênção. Jesus não foi um cara curandeiro não, vem para cá. Jesus não fez isso não, olhe para mim, Jesus não fez isso não. Quem aqui tem câncer? Quem aqui está com um tumor aqui? Uma dor aqui? Venha para cá agora, eu quero orar por você. Não foi isso não. De jeito nenhum. Todo milagre de Jesus tinha uma intencionalidade: trazer compaixão e graça para o coração daqueles que ouviam a sua mensagem. Por isso, queridos, nós precisamos entender, Jesus passou a noite inteira orando a Deus, e pela manhã seguinte ele escolheu os seus discípulos estratégicos. Veja o que diz Lucas capítulo 6, versículo 12 a 16, põe para mim por favor lá. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio ser o traidor. Meu querido, após essa escolha, na continuidade do relacionamento discipulador, Jesus não somente ensinou os seus discípulos a cuidar uns dos outros, como a influenciar uns aos outros. Eu queria que você repetisse para mim assim: eu sou cristão para influenciar e fazer diferença na vida do outro. É isso, esse é o nosso negócio. Discipulador. Jesus criou discípulos para cuidar outros, influenciar outros. A oração pedindo ao Senhor que levante mais discípulos, queridos, deve ter uma regularidade e intencionalidade no coração dos discípulos de Jesus. Queridos, a oração precisa estar presente em todos os nossos encontros relacionais. Eu não sei você, mas eu tinha vergonha de orar no restaurante, quando eu ia almoçar com uma pessoa no restaurante. O que vão pensar de mim? Eu sou crente. Agora não, eu oro. Pode ser quem for, nós vamos orar. Vamos orar. Ah não, oração não, Deus conhece o coração. Deus conhece, mas os homens não conhecem. Vamos orar. Eu mentia. Sabe como é que eu mentia? A pessoa dizia assim para mim: pastor, ore para mim por isso e aquilo. Aí eu esqueci: irmão, eu vou orar e tudo. Quando a irmã aparecia para mim assim: pastor, eu quero te agradecer, porque o Senhor orou por mim e Deus me deu a vitória. Eu falei: amém, minha irmã, amém. Então quando me pede oração, vamos orar agora. Aqui, vem cá. Pode estar onde for. Pode estar dentro do metrô, pode estar dentro do táxi, pode estar no restaurante, pode estar em praça pública, pode estar no Palácio Araguaia, pode estar em qualquer lugar. Eu vou orar, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí você vai perguntar: e pastor, com quem você aprendeu isso? Com o Paulo Marques, que eu não sabia fazer, tinha vergonha. Mas no relacionamento discipulador, o discípulo também ensina o discipulador. É uma via de mão dupla. Quando nós entendermos isso, queridos, vamos entender literalmente que Deus é a oração por mais discípulos, juntamente com compaixão e graça, que prepara o coração de cada discípulo para se tornar uma terra fértil, onde o fruto do Espírito e os dons espirituais fluem e transformam os discípulos em multiplicadores. Pastor, para que eu estou aqui? Para trabalhar no cuidado individual. Discípulos do Senhor Jesus Cristo são aqueles que, como semeadores, precisam lançar a semente do cuidado individual. E esta, querida, é a semente básica que precisa fazer parte de estilo de vida de cada membro desta igreja, o que faz de você um discípulo de Jesus. O novo convertido, olhe para mim, eu já estou chegando ao final. O novo convertido,
recém-chegado à nossa comunidade, está na sua tela, ele adquire o DNA dessa comunidade quando recebe em sua vida a influência de um discípulo de Jesus no relacionamento discipulador. Eu quero dizer, queridos, que esta igreja fez um mega evento há alguns anos, e um grande evento que é um evento de colheita. Uma estratégia que tinha e tem, porque nós vamos realizar de novo, um grande poder de atrair pessoas. Nas primeiras edições desse projeto, mais de 5.000 pessoas assistiram esse evento na Cibapa. Mais de 5.000 pessoas. Destas, mais de 1.500 fizeram a decisão por aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, minha tristeza é que eu fui descobrindo, eu e minha equipe, que nós tínhamos poucos discipuladores disponíveis, e foi difícil conseguir mais alguns. E você pode imaginar o que aconteceu com todas aquelas fichas de pessoas que fizeram decisões? Se perderam. E enquanto nós estávamos vivendo, é um desabafo agora do pastor Valmir, tá bem? Me tolera aí 1 minuto, é um desabafo terapêutico que eu preciso ser curado. Enquanto nós estávamos vivendo uma crise da falta de paz na fé dentro da nossa igreja, nós descobrimos que nós tínhamos líderes suficientes, não tínhamos líderes suficientes em áreas estratégicas da igreja, para que a porta do fundo não fosse maior do que a porta de entrada. Nós descobrimos, queridos, que nós tínhamos uma multidão de formiguinhas. Eu estou falando da Cibapa. Nós tínhamos uma multidão de formiguinhas trabalhando sem parar. Pensa num povo trabalhador, o povo da Cibapa. Um monte de formiguinha, mas na hora que nós precisávamos que eles acompanhassem pessoas, que discipulassem pessoas, que liderassem outros, todos eles fugiram, e fugiram desesperadamente. Eles tinham negócios, empresas, mestrado, doutorado, que não podia gastar tempo com pessoas. Todos queriam trabalhar, sempre foi assim na Cibapa, antes de eu chegar também, todos queriam trabalhar, mas não queriam a responsabilidade de se preocupar com outras vidas, não queriam. Poucos queriam ser ceifeiros na seara, poucos estavam dispostos a acolher e cuidar dos filhos, dos frutos dados por aquele evento, poucos. A dimensão, queridos, de cuidar bem de pessoas, de preparar outros para a liderança, estava somente na mão dos pastores. Algo que era muito distante das formiguinhas trabalhadoras. Foi nesse período que a gestão pastoral, eu e os meninos, os meus meninos, descobrimos que uma coisa estava ligada à outra. Sabe o que era? A ausência do conceito de paternidade espiritual. A falta de paternidade espiritual estava diretamente ligada à falta de discípulos estratégicos, que explicava o problema, o caos da nossa comunidade. Se discipular é influenciar, cuidar de outro, ajudar e preparar o outro para crescer, então essas pessoas não estavam e elas não sabiam como cuidar e ser e ter influência no nível básico. Queridos, nós precisamos trabalhar na questão do cuidado espiritual. Pode pular a minha tela para o ame ao Senhor, o seu Deus? Vamos lá, eu preciso pular por causa do nosso horário. Quando nós amamos a Deus, ao Senhor nosso Deus, e nos tornamos adoradores, o Senhor diz em Mateus 22, 37 a 40: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Ame o Senhor, o seu Deus, queridos. E quando você amar o Senhor, seu Deus, você vai para o segundo mandamento: ame o seu próximo. E quando você ama o seu próximo, você decide investir na vida dele. Amar a Deus e o seu próximo é decidir, sair daqui nesta noite dizendo: eu preciso ter filhos na fé, eu preciso cuidar de alguém.
Da mesma forma que nós queremos ser bons pais na vida secular, na vida doméstica, na vida pessoal, você precisa ser bom pai espiritualmente. Preste bem atenção no que eu quero desafiar a você. É ser algum discípulo que faz sacrifício. Pode soltar para mim, por favor? Quandoผม7 ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผมอย่าเศร้าไปเลยโอมแม่ก็คงอยากเห็นเรา2 คนมีความสุขกันนะพ่อเคยบอกกับผมแบบคำๆว่าผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจแต่สำหรับผมพ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีกพ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อยนี่เรามีเท่าไหร่1 เมตรกับ 50 1 2 3 4จับกินปลายเรือแล้วกันนะพ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิวทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอมก่อนไปทำกันบ้านก่อนพ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจไปทำกันบ้านก่อนพ่ออย่ามาบังคับโอมแม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลยไปทำกันบ้านพ่อใจร้ายโอมไม่อยากอยู่กับพ่อโอมคิดถึงแม่ยกเว้นวันนั้นโอมกลับมาแล้วลูกนี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะเหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูกมันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้นยืนอยู่เคียงข้างผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศพ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงาและมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านฮัลโหลพ่อเป็นยังไงบ้างพ่อสบายดีลูกแล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะพ่อทำอะไรอยู่ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูกกะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อยตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่งได้ตั้งเกือบ5 กิโลเนี่ยลูกโอ้พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่เป็นไรนะทำไมพ่อไม่บอกผมทำไมพ่อต้องโกหกผมด้วยพ่อขอโทษนะลูกผมเคยคิดมาตลอดว่าพ่อปากไม่ตรงกับใจแต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันไม่ใช่ต้องเข้มแข็งนะพ่อไม่หิวจริงๆเพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดีพ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้างเพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆพ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อยเพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียนโอไม่อยากกินพ่อพ่อไม่เคยโกรธผมเพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอพ่อผมรักพ่อนะไม่เป็นไรจริงๆ
พ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผมแต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริงๆPode enxugar as lágrimas. Eu, quando assisti esse vídeo, eu falei para a Lídia assim: eu quero ser um pai assim. Na mesma hora, Deus falou comigo, mas também com os meus filhos espirituais. Você também precisa ser um pai assim. Se nós decidirmos cuidar dos bebês espirituais que Deus tem dado para esta igreja, ninguém se sentirá órfão nesta casa, porque Deus consolará os nossos corações através dos nossos pais discipuladores. Amém? Fique em pé. Ser pai espiritual também demanda sacrifício, demanda renúncia, demanda tempo, demanda cuidado. Ser pai espiritual é você ver seu filho espiritual nascer de você, crescer e se tornar alguém que você olha e diz: está tudo bem, valeu a pena o investimento que eu fiz por você. Queridos, esse ano, peça a Deus para lhe dar filhos espirituais, que a resposta da sua vitória está no tempo em que você gasta com os seus filhos espirituais. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai eterno, nós não somos somente semeadores e ceifeiros, nós somos mais do que isso. Nós somos pomos plantados na tua seara para lançar a semente da compaixão e graça. Inunda o nosso coração e abre os nossos olhos para enxergarmos as pessoas espiritualmente como elas são, desamparadas e aflitas como quem não tem pastor. Ó Deus, abre o nosso coração para entendermos que nós podemos semear pelo poder da intercessão, pela vida daqueles que precisam ser alcançados por esta graça e esta compaixão. Ó Deus, nos dê filhos, senão não há razão por que existirmos. Nos auxilia a termos disponibilidade, predisposição de cuidar de alguém, esse alguém a quem nós possamos chamar de nosso filho, meu filho espiritual. Da mesma forma que Barnabé foi pai espiritual de Paulo, da mesma forma que Paulo foi pai espiritual de Timóteo. Deus, que nenhum desses teus filhos que estão aqui seja uma árvore infrutífera, mas que todos nós sejamos semeadores da semente da multiplicação, e multipliquemo-nos como discípulos, e como este vídeo, ó Pai, paguemos um preço, para ver como resultado, a sublimidade da felicidade real, no coração daqueles, a quem adotamos como os nossos filhos. Pai, que esta noite seja uma noite de reflexão, e de que os teus filhos saiam daqui tomados por um sentimento de compaixão e graça, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Eu não vou cantar, nem pedir os meninos para tocarem, para nós encerrarmos. Nós vamos encerrar sem barulho de música, para você conhecer o maior número de pessoas aqui, e se abraçar e perguntar quem é o nome. Faça isso agora em nome de Jesus, gaste esse tempo, e vá conhecendo, pergunte quem é a pessoa que está ao seu lado, pergunte o nome dela, não deixe ela sair daqui sem ser conhecido, amém? Pergunte se ela tem um pequeno grupo, leve-a para o seu pequeno grupo, amém?